noite, meus irmãos. Hoje, dia 16 de agosto, domingo, dando seguimento às palestras virtuais da Casa do Fraternidade, vamos fazer uma reflexão a partir da leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 91, Migalha e Multidão. Vamos fazer inicialmente a leitura, a prece e a reflexão sobre o Evangelho. Migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, pelos desvios da vontade na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se múltiplas expressões do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar das nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir somente, quando conduzidas ao Cristo, valem muito mais do que a multidão de males do mundo. Essa é a reflexão que Emmanuel faz. Então vamos fazer a nossa prece, cerrando os olhos, acalmando os pensamentos e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus Amigo e à espiritualidade que nos acompanha diuturnamente, as bênçãos do alto, o equilíbrio, o entendimento, o discernimento, para todas as atitudes e decisões que venhamos a tomar, para as necessidades de enfrentamento, para as necessidades de aprendizado, persistindo, resistindo e colaborando no trabalho do bem. Que o Senhor possa espargir suas bênçãos por todos aqueles necessitados de consolo, de bálsamo e de apoio, e que esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Parou? Este trecho do Evangelho que Emmanuel fala sobre multidão e migalhas precisa ser contextualizado. Quando que aconteceu o fenômeno da multiplicação dos pães e peixes? Jesus recebe a mensagem da morte de João Batista, que é trazida para ele, e eles retiram em barco. E aí ele vai para um lugar apartado, provavelmente para orar. Ocorre que a multidão vai seguindo a pé pelas cidades, pelas aldeias, e Jesus, segundo diz o Evangelho, Jesus saindo desse momento de reflexão dele, ele vê uma grande multidão e, tomado de piedade, de compaixão para com ela, curou seus enfermos. É assim que está no Evangelho de Mateus. O fato é que aquele dia passa, Jesus cura os enfermos, o dia vai findando, e aí os discípulos dizem assim: Senhor, a população, a multidão está com fome, o dia já está chegando, não há comida, vamos dispensá-los para que eles vão até as aldeias mais próximas para conseguir se alimentar. E aí Jesus fala assim: não é mister, não é necessário que eles vão. Só um pouquinho, vou parar aqui. Jesus, porém, lhes diz: não é necessário que eles vão, dai-lhes vós de comer. É isso que ele fala para os discípulos. Nossa, já pensou? E os discípulos falam assim: mas Senhor, nós só temos 5 peixes, 2 pães, não vai ter jeito. Como
como é que vai se resolver isso? É muito interessante porque a gente percebe a metodologia do Cristo. O Cristo faz da seguinte forma: ele identifica necessidades, depois ele se reporta ao Pai, pedindo força e ajuda. Numa terceira atitude, ele faz o empoderamento dos discípulos e delega a tarefa. Delega, mas não abandona, né? Ele fica nos bastidores apoiando e auxiliando. Vamos falar sobre esses 3 pontos: a necessidade, a reportar-se ao Pai, né? O empoderamento e delegar a tarefa. Jesus vê a necessidade, que é o alimento. E nós não temos a necessidade do alimento apenas do corpo, a gente precisa de outros alimentos, os alimentos da emoção, os alimentos espirituais, da nossa afetividade, do conhecimento, do aprendizado, das atitudes, das obras, da beleza, da harmonia. Tudo isso é alimento para os nossos espíritos sedentos, famintos. A segunda atividade, né, a segunda situação que o Cristo faz é ele se reporta ao Pai. Ele pega o alimento, ele ergue os olhos aos céus e abençoa. Ele fala com o Pai, ele confia no Pai, ele trabalha a serviço do Pai. E nos reporta também, isso nos lembra a parte do Evangelho, né? Que tem o pedir se vos dará, buscar e acharei, bater a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então, quando Cristo fala com o Pai, ele pede, ele bate a porta. Depois Jesus faz assim, a terceira atividade, que é o trabalho de empoderamento, né? Para que não se duvide das mínimas possibilidades do bem. É a valorização e a capacitação que ele faz com cada um dos seus discípulos e com cada um de nós. As frases de empoderamento de Jesus no Evangelho, elas são muito fortes, e são repetitivas, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então, assim, sem orgulho, sem para que a gente se ache melhor que o outro, mas no empoderamento da gente se perceber filho de Deus, filho da divindade. Jesus vê a potencialidade, ele vê a árvore na semente de mostarda, ele vê o anjo no espírito primitivo. Nós vemos o joio, mas Jesus vê o trigo que existe em nós. Ele trabalha com a luz porque ele vê a luz, enquanto nós vemos as sombras. Então, para alimentar essa multidão, Jesus faz o uso intermédio dos seus discípulos. Ele os toma como intermediários. E ainda hoje Jesus nos convida, nos empodera e nos convida a sermos os seus intermediários. O que os discípulos fazem? Não, mas só temos 5 pães, né? Tirando o corpo fora não vai dar. É a dificuldade que nós temos de crer em nós mesmos, porque a gente tem esse olhar de ambivalência, dos contrários, do certo e do errado, do bem e do mal, ou é 8 ou 80, né? Ou se acha muito melhor que o outro, ou muitas vezes se acha nada, muito aqui das expectativas, incapaz para o trabalho e para a tarefa. A gente precisa começar a olhar para a trajetória da criação. Como que a gente vê esse mundo? Nós somos fisicamente falando, claro, né? Uma célula fecundada, que vai se transformar em um organismo altamente diferenciado, com estruturas complexas, com sistemas autônomos, respiração, circulação, tudo funcionando, o sangue levando oxigênio para o corpo, os nutrientes, os rins removendo as toxinas, o fígado metabolizando as substâncias. E olha que a gente está falando de um corpo transitório, de uma ferramenta com prazo de validade que não é muito grande. O nosso corpo, esse instrumento, é uma sinfonia, é um universo. E tem uma música muito bonita do Tim Vanessa, chamada Família Universal, numa desses trechos ela fala assim, um verso: eu sou um universo dentro do universo. Então, para que a gente venha para desempenhar as nossas tarefas, nós recebemos um talento enorme que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa reencarnação. Entretanto, muitas vezes a gente se acha aquém das expectativas, quando nós descremos, e aí a gente é tentado a fazer como no servo da parábola, que enterra o talento e deixa. Aí a gente tira o corpo fora, fala assim, não, como eu? Não dou conta, fulano sabe mais do que eu, Beltrano conhece mais do que eu, Ciclano tem um coração mais sensível que eu. A gente acaba se comparando com quem? Com aqueles que são os tops da galáxia, né? A gente fica falando assim, não sou Chico, não sou Divaldo, não sou Irmã Dulce, não sou Zilda Arnes, não sou Francisco de Assis. Então a gente descreve da nossa capacidade
Ou não faz porque acha que não vai ficar tão bom, não quer passar vergonha. Essa é a nossa ambiguidade, esse nosso joio com trigo misturado no nosso mundo interior, né? E o joio e o trigo, eles são muito parecidos, são muito semelhantes. Mas o trigo, ele tem a semente, que é a essência divina em latência, e o joio não. No livro Parábolas Terapêuticas, o Alírio de Cerqueira Filho fala muito disso, né? Ele traz as abordagens da parábola, falando tanto para o individual quanto para o coletivo, e mostra que por meio das parábolas Jesus abordava essas nossas mazelas espirituais, trabalhando de uma maneira singela, né? Fazendo esse convite para a gente trabalhar no solo interior, uma melhoria, uma perfeição relativa que cada um de nós há de chegar. E Jesus aborda muito o conflito interno, quando a gente quer exigir de nós a perfeição que a gente não tem e por isso se esquiva ao serviço. Todo conflito interno, ele gera uma divisão interna, né? Aquela casa dividida, quer algo, não quer, consegue, não consegue. Se a gente for ver na parábola do joio e do trigo, é muito interessante como é o encadeamento da história. De dia vêm os homens e semeiam o trigo. O Evangelho fala assim: dormindo os homens, vem o inimigo e espalha o joio. O que é esse dormindo? Qual é o significado desse dormindo? Esse dormindo é a consciência anestesiada, né? Ou quando a gente fica imobilizado, ou quando não quer fazer. Esse é o dormindo. E quem é o inimigo? A gente sempre acha que o inimigo está fora, o inimigo não é o outro. O inimigo somos nós mesmos. Quando a gente não responde ao chamado, quando a gente se desqualifica, quando a gente se desvaloriza, quando não faz, quando se sabota. E o nosso campo interior é justamente isso, né? Essa mistura de joio, essa mistura de trigo. Na parábola perguntam para o Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? E Jesus fala, Jesus não, o Senhor da vinha fala, que não, ainda não é tempo da ceifa, não é tempo da colheita. É necessário que coexistam o joio e o trigo até a hora da colheita. E na hora da colheita, o joio vai para o fogo. O que significa, né? Qual é o significado desse fogo? Fogo quer dizer transmutação, quer dizer transformação, modificação. Mas a quem cabe trabalhar esse solo? Ao dono do solo, nós mesmos. Então, aquilo que nos incomoda, que a gente quer colocar debaixo do tapete, o que sente culpa, remorso, acho que não dá conta, é justamente esse conteúdo emocional que a gente precisa estar trabalhando. Então, esse trabalho de percepção, de observação interna, da gente estar substituindo os nossos sentimentos e as nossas atitudes por sentimentos e atitudes mais amorosas conosco mesmo e com o outro, é que são necessárias de se fazer nesse momento. A gente faz essa ressignificação interna nossa, porque a gente trabalha muito com a culpa, o castigo, a reação. A gente precisa começar a mudar isso. Em vez de culpa, a responsabilidade. Em vez de castigo, consequência. Em vez de desafio, né, de obstáculo, desafio que nos fortalece para a gente poder reavaliar os nossos comportamentos, fazer o exercício do recomeço, o exercício da persistência. Porque Jesus conhece todas as nossas fragilidades emocionais. Ele conhece o nosso DNA espiritual, ele sabe o que está dentro de nós, mas ele sabe até onde a gente vai conseguir ir com o tempo, lógico. E no Evangelho, Cristo ele mostra as fragilidades dos discípulos, ele trabalha em cima das fragilidades dos discípulos e de todos os outros. É assim que ele nos passa a mensagem, ele vê as nossas necessidades, ele vê as necessidades de quem está à nossa volta e volta a nos chamar, volta a nos empoderar, volta a ampliar esse olhar sobre nós mesmos, sobre o outro, mas ele nos delega. Ele não nos deixa sozinho, mas ele delega. Deus nos dá um talento único, que é a encarnação, e Jesus delega. Quantas vezes no Evangelho a gente lê o vai e faz o mesmo? É assim que Cristo vai trabalhando o nosso empoderamento, o nosso fortalecimento. Mas vai e faz o mesmo quando? Amanhã? Não. Amanhã ainda não chegou. Só tem um dia que a gente pode fazer a diferença, que é o dia de hoje. E aí a gente fala assim, não, mas agora tá difícil.
né? Tá complicado. Eu posso, quando eu terminar os estudos, depois que eu constituir família, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, quando passar a pandemia, não. A gente tem que começar a trabalhar agora, nesse exato momento. Então, a alegação de que os tempos são difíceis, não. Os tempos são os ideais, são os necessários. Se a gente puder, assim, relembrar o Céu e Inferno, temos 155 anos de Céu e Inferno. E no prefácio do livro de Céu e Inferno, tem um trecho muito interessante que eu vou ler para vocês aqui. É assim: a humanidade está em trabalho de parto. Existe alguma coisa, uma força irresistível que impele para adiante. Deseja-se algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão. O universo é um vasto canteiro de obras. Os demolem, outros reconstroem. Cada qual talha uma pedra para o novo edifício, cuja planta definitiva só o arquiteto sublime possui. Então, olha que interessante. 155 anos atrás já se dizia que a humanidade estava num trabalho de parto. Como é que estava o mundo? Como é que estava o Brasil há 155 anos atrás? Nós estávamos em plena guerra do Paraguai. A escravidão graçava no Brasil. Foi o ano que se parou, né? Houve uma lei para parar o tráfico de escravos. Não tínhamos telefone, não tinha avião, meio de transporte era carroça, não existia nem raio-x, né? E hoje em dia, nesses 155 anos depois, a gente já tem uma população mundial de 6 vezes mais. Estamos atingindo quase 7 bilhões de encarnados sobre a face da Terra. Nós temos uma tecnologia muito grande no sentido de transporte, de comunicação, de saúde. Já se começa a trabalhar os conhecimentos da necessidade da preservação do meio ambiente. As novas gerações chegando aí, preocupadas com o meio ambiente, vegetarianos, veganos, falando da redução do consumo. 155 anos e o planeta deu um salto enorme. A gente também vê isso no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando esse momento único que a gente está vivendo. Quando está escrito assim, no iniciozinho, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como se fosse um imenso exército, que se movimenta para receber as ordens do seu comando, se espalham pela superfície da terra, como estrelas cadentes, vindo a iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo que em verdade estão chegando os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. As vozes do céu ressoam como os sons das trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vozes e no hino sagrado que elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. E termina dizendo assim: homens, irmãos a quem amamos, estamos aqui junto de vós. Amai-vos também. Então, assim, os momentos já estão chegados. Por isso que Jesus faz o que faz. Identifica a necessidade, se reporta ao Pai, nos empodera e delega. Delega para que a gente use o nosso talento. E para isso a gente tem que colocar os nossos ouvidos e olhos a serviço do Senhor. Ter os olhos de ouvir, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, né? Olhar sensível, a escuta sensível, para que nós possamos ser mãos operosas diante daquilo que a gente vê e daquilo que a gente percebe. Até porque isso é um processo longo. O Emmanuel já dizia para o Chico que a disciplina ela antecede a espontaneidade. Então, quanto mais nós fizermos, mais fortalecidos e empoderados seremos. Né? E é justamente assim. Como é que a gente vai fazer essa diferença? Vai ser orando, vai ser vibrando, levando uma palavra amiga, colaborando com as obras de auxílio, independente de que denominação religiosa ou não elas sejam, estudando, sendo solidário dentro dos nossos lares, repartindo com o outro, respeitando as leis que são para o bem comum, consumindo menos, fazendo doação que a gente possa fazer, né? A doação do tempo, doação de sangue, doação de leite, a doação
transformação dos nossos bons pensamentos. Não dá para abraçar? Tudo bem, mas dá para sorrir. Dá para a gente usar as famosas palavrinhas mágicas. Dá para a gente reconhecer as emoções, as nossas necessidades, as necessidades alheias. E a gente se vincular ao bem, se fortalecer no bem, trabalhar no bem. Porque quando a gente fala disso, né, de vibração no bem, quando duas ondas, né, estão na mesma vibração, elas encontram ressonância, elas se ampliam. E esse bem aumenta, esse bem exacerba. Então é por isso que Jesus, né, por isso que nesse momento, na leitura, Emmanuel fala assim que se a gente permitir que Jesus receba a nossa pequena migalha de luz, a nossa oferta espontânea, e nos colocarmos à disposição do outro, é Jesus que realiza o milagre da multiplicação, a multiplicação do bem, que é o esforço da nossa coletividade. E voltando lá para a fala da música que a gente conversou no início, né, que eu sou o universo dentro do universo, o resto, né, o restante desse verso é assim: sou o universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. É onde a gente está. A gente já está no milênio da transmutação, da regeneração, da transformação. Que nós possamos aproveitar as nossas pequeninas migalhas e colocar à disposição do bem, à disposição do Cristo, à disposição de Deus, à disposição de nós mesmos e do nosso semelhante. É assim que Jesus opera em nós, por meio de nós, conosco. Muito obrigada e que nós possamos fazer a prece com muita alegria, refletindo nas palavras do Evangelho. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, que as luzes do alto, que refrigeram os nossos corações, possam nos empoderar, possam nos fortalecer e remover os véus dos nossos olhos para compreender que devemos, podemos e seremos mãos operosas no bem. Basta que queiramos. As oportunidades são chegadas, os momentos são chegados. Faze-nos, Senhor, trabalhadores da tua seara, seja no interior dos nossos lares, seja nos nossos trabalhos, onde quer que estejamos, que sejamos os trabalhadores da última hora do Pai. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e boa noite.